Boa tarde, começamos aqui o programa Eclésia neste dia em que focamos a nossa atenção no trabalho voluntário e na solidariedade de tantos gestos dedicados em favor do próximo. A Fundação João 23 envia anualmente para a Guiné-Bissau grupos de voluntários em férias missionárias para dar continuidade a vários projetos que desenvolvem naquele país. Um projeto que começou com intenções particulares transformou-se num grande movimento missionário. Primeiro foi o desejo de viajar e conhecer o mundo. Depois, a vontade de voltar a terras onde se viveu a angústia da guerra. Um grupo de amigos decidiu assim regressar à África, aos países onde tinham estado como militares da guerra colonial. Mas este regressar não podia ser apenas em turismo. A África pedia-lhes mais. Para ir para a África, mas gostava de fazer algum trabalho voluntário, nem só lá como turistas, porque ir para a África como turista nunca iria. Foi há 20 anos. Estava então aberto o caminho para aquilo que é hoje o Grupo de Solidariedade com a Guiné. Jacinto Felipe é aqui neste encontro o anfitrião de um grupo de amigos e voluntários que se preparam para mais uma ida à Guiné-Bissau. A vida deste homem mudou muito nestes anos. Em agosto realiza a sua 20ª viagem missionária. Desde a primeira que o seu olhar sobre o mundo e a sua própria vida nunca mais foi o mesmo. A coisa que eu aprendi são 3 coisas disso. Uma delas é que nunca mais digo mal da minha vida. Não tenho direito de dizer isso. Não digo mal do meu país. O meu país é muito bom. E outra coisa é o dinheiro que eu ganho não posso ser gasto de qualquer maneira. Não posso estar a dar bonequinhos por Natal ou coisa depois não posso dar. A Fundação João 23 é a base de apoio para este trabalho. É uma instituição sem fins lucrativos do Patriarcado de Lisboa e em Portugal ela tem a missão da promoção e desenvolvimento do mundo rural. A Casa do Oeste, como também é conhecida esta fundação, viu na iniciativa deste grupo de pessoas um outro caminho para congregar e evangelizar. A referência oficial e a referência, digamos, afetiva, é a Fundação João 23, que, portanto, também aqui há questões oficiais e, portanto, tem que haver uma entidade, não pode ser apenas uma pessoa individual, não é? E, portanto, como vários eram membros da Fundação e, portanto, acabou por a Fundação apadrinhar estas iniciativas que são geradas na espontaneidade. Portanto, a Fundação não anda a angariar pessoas para ir. As pessoas é que se oferecem. Esta abertura permite a este grupo de missionários o trabalho centrado nas necessidades da população local, colaborando de forma franca e prioritária com quem está no terreno sem olhar em entraves e pondo de lado projetos pessoais. Tínhamos ideias, nós analfabetos, no fundo, que a gente chega lá e vai convencido que vai mudar a África, não sei o quê. É mentira. Portanto, tínhamos ideias que fazíamos lá um posto médico, fazíamos lá uma escola de formação para adultos, alfabetização de adultos, fazíamos um centro social, tretas. Se as pessoas não sentiam aquilo foi tudo borracho, nunca deu nada. Depois começou a descobrir que ao lado de nós havia uma clínica, que era evangélica. Mas nós não temos problema nenhum, ser evangélica, é preciso ajudar as pessoas, não tem problema nenhum. Portanto, esse é um princípio que nós estamos a fazer. Na Guiné-Bissau, a Fundação João 23 apoia atualmente 4 grandes projetos. A Cooperativa Escolar São José, em Bissau, a Cooperativa Agrícola de Cachungo, o Centro Social João 23 e a Clínica do Bom Samaritano. Entre estes projetos existe uma filosofia comum. Nada é idealizado cá. Nós vamos só apoiar o que eles têm lá idealizado e estão a começar. Começaram agora, neste caso, alguns já muito desenvolvidos. Portanto, aquilo que nós pensamos e descobrimos também pela ida lá, é que os projetos que são concebidos de fora duram pouco, esgotam-se rapidamente. E, portanto, nós queremos apoiar a Guiné, não é uma caridadezinha, é ajudá-los a desenvolver-se, que eles tenham futuro. E, portanto, que, por exemplo, o ensino, se eles se desenvolverem em termos do ensino, que é aquele projeto maior que nós temos apoiado,
Isto é a formação de um povo, não é? É importantíssimo, não é? Eu penso que a África está muito assim, ainda está meio colonizada, porque nós imaginamos projetos muito bonitos, que fazem falta, e fazem, mas depois se aquilo não é sentido para a população, o branco vem embora e aquilo morre. Portanto, eu penso que na África há muito dinheiro que é mal gasto, porque não se tem em devida conta as iniciativas locais. E este é uma prova, um exemplo concreto. Existia uma cooperativa local de professores que precisavam apenas de apoio e foi isso que vocês fizeram com eles? Começaram a apoiar, em 92 foi lá um grupo de jovens, até quando nós indicámos, tiveram na construção, nós depois apoiámos já em dinheiro, em materiais de construção, em carros, também já em formação, também demos. Foi uma cooperativa que tinha 200 crianças e hoje é o maior empreendimento escolar da Guiné. Tem 3.800 alunos e está a entrar na área também da formação profissional. A gente vai uma missão, leva na cabeça que vai fazer uma coisa, vai mudar o mundo. Não muda. Mas faz uma coisa e pelo menos vai aprender uma coisa. E isso é muito importante. E, portanto, a cooperativa tem sido foi um exemplo realmente que vale a pena apoiar as iniciativas locais. Para mim, acho que é fundamental no país africano. Contrariar à chegada uma mentalidade de dependência que foi incutida numa população martirizada pela falta de tudo. Fomos ao hospital e chegamos lá. Estava uma mãe internada. Portanto, ali na maternidade nasce uma médica. É infantário não, é uma clínica infantil de infância, também tem para adultos, também dá consultas. E nasce uma média de 400 crianças por ano naquela clínica. Estava lá uma mãe com 26 anos. A Lóida, que é a chefe, disse: mas esta mulher está aqui, está aqui já para... está aqui há 3 dias, mas é para morrer. Para morrer. Uma mulher com 26 anos para morrer. Pois, nós avisámos-la. É o segundo filho. O primeiro filho já foi muito difícil, já não dilatou, não sei o quê. O segundo filho, só com cesariana. Ora bem, o Hospital Central de Bissau, o Estado só dá o espaço, a cama e o médico, a mão de obra. Não tem que comprar o kit para fazer a operação. Tem as luvas do médico e o adesivo e o antibiótico, portanto, o que é necessário. Ela não tem dinheiro, o marido não tem dinheiro, portanto, ela não vai a pena mandar para Bissau. O quê? Em pleno século XXI, isto é possível? A mulher não vai morrer, francamente, pá. A mulher não vai morrer, isso eu pago do meu bolso, pá. Então a mulher vai morrer igual com... Isto é possível. Isto é possível. Há 20 anos envolvido neste projeto missionário, Jacinto Felipe sabe que a missão é feita de muita entrega, disponibilidade e a capacidade de digerir um choque que é civilizacional. Eu já sou mais insensível, estou lá há muitos anos, já conheço a realidade, mas estas moças nós vão agora, aquilo faz choque. Portanto, eu tenho, por exemplo, uma moça que foi há 2 anos comigo, ela teve um dia que não comeu nada, eu estava já preocupado, fechou-se lá na cama, deitou-se na cama, chorou. Epá, vamos lá ver como é que é, temos que falar, tem de ficar para fora, porque aquilo é um choque violento de 4 horas de voo, depois cai-se de um mundo completamente diferente. Não é fácil, nem toda a gente tem esta leca para aguentar uma mudança tão brusca, não é? Eu lembro quando cheguei à Guiné, foi a primeira vez com a Linda e com o grupo, e não saí de cima do carro, e a primeira coisa, e eu só me dizia: mas o que é que não sais? Tenho vergonha alheia. Eu verdadeiramente senti vergonha alheia por ser possível em pleno século XX, neste caso XXI já, estarmos com tão pouco respeito pela humanidade, pelo ser humano. Filomena Almeida, casada, mãe, cozinheira no restaurante do qual é proprietária, não hesita em retirar ao seu tempo de descanso e de família o tempo necessário para partir em missão. Inicialmente era a vontade de fazer qualquer coisa, de ser voluntária efetivamente, até porque eu tinha de miúda uma ambição, quando era miúda, de ser enfermeira e ser missionária. Depois a vida não foi por aí e, portanto, o que me impeliu a ir a primeira vez foi isso. Depois é que, de facto, a aprendizagem que nós temos, a partilha que recebemos e a riqueza com que chegamos a casa. Consciente de que o seu trabalho em África é importante, não porque sabe mais, mas porque sabe diferente, esta mulher e todos estes voluntários suportam todas as despesas que implicam a sua deslocação à Guiné, porque acreditam que o seu contributo pode fazer a diferença. Temos alguma obrigação social, neste caso de humanitária, de mostrar a diferença do que sabemos e também tentarmos não cometer os mesmos erros que já cometemos aqui, porque são muitos. Portanto, tentar que aquela sociedade possa vir a ser um bocadinho diferente e não ter os mesmos defeitos, digamos assim, sociais. Pelos caminhos da esperança.
Na retaguarda de todo este trabalho está uma comunidade inteira que apoia, participa e envia. Esta solidariedade não é apenas daqueles que vão, mesmo missionários à Guiné, é uma solidariedade muito vasta. Aqui hoje, neste dia de convívio, juntam-se alguns, não é? Mas isto podemos dizer que representam-se, que não se pode dizer que estão aqui em nome de... Mas o que significa é que há centenas de pessoas, até em diversos sítios do país, não é apenas aqui na nossa zona da região oeste, que colaboram de diversas maneiras para que a gente possa também ir com os tais meios de apoio. Este ano, o grupo que se desloca à Guiné terá também a missão de formalizar a delegação africana da Fundação João 23. Uma forma de agilizar o trabalho entre os dois países e reduzir também alguns custos que estão envolvidos na entrega de donativos àquele país. Viseu, Lisboa e Vilar Formoso são este ano locais de missão para cerca de 3 dezenas de jovens voluntários que se ligaram ao grupo Diálogos dos Missionários do Verbo Divino. Antes de partirem para o terreno, tiveram um dia de formação em Fátima. Para muitos é a primeira vez que partem para o terreno numa missão de voluntariado. São sobretudo estudantes que durante 10 dias vão fazer uma experiência de voluntariado junto de pessoas portadoras de deficiência, de crianças de bairros sociais ou de idosos. Este ano vamos estar em Viseu, no Centro Santo Estevão, com deficientes profundos, durante 10 dias. Vamos estar também depois em Lisboa, no Terraços da Ponte, Prior Velho, no bairro social, e em Vilar Formoso, com idosos. São os nossos 3 projetos de verão em Portugal. A maior parte dos jovens que vamos ter connosco estes 10 dias, a maior parte não tem esse contacto. Vão ter hoje um cheirinho no Centro João Paulo II, uma visita, depois é que vamos ver mesmo a realidade durante os 10 dias e é que vão o primeiro contacto com eles. Antes de partirem para o terreno, há que conhecer um pouco as diferentes realidades. Em Fátima, na Casa dos Missionários do Verbo Divino, juntaram-se para conhecerem, dado que vêm de vários pontos do país, e para adquirirem alguma formação para se adaptarem a realidades a que estão pouco habituados. Têm sido experiências muito enriquecedoras, principalmente porque contactamos com realidades muito diferentes daquelas que presenciamos dia a dia, não é? Principalmente quando fazemos o projeto com crianças, que é num bairro completamente diferente daquele onde eu vivo. Vemos um estilo de vida completamente diferente do nosso, a carência dessas crianças, a nossa presença, o quão importante pode ser para elas, para passarem os tempos livres. Tem sido mesmo muito enriquecedor. O que me levou a escolher esta experiência de voluntariado, acho que vivemos numa época em que é muito importante percebermos qual a verdadeira realidade social do país e qual as verdadeiras características do povo português e também o compromisso de ser cristão. Uns repetem a experiência, outros vêm pela primeira vez. E aos que fazem do voluntariado quase uma forma de vida. Todas as minhas férias, eu não faço férias há muitos anos, termino o meu dia de trabalho e vou a casa buscar as malas, despedir-me de toda a gente e logo de seguida arranco para uma missão em África. Volto um mês depois, as dificuldades são bastantes, muitas das vezes não temos água, não temos comida suficiente, já estive um mês sem tomar banho. O ano passado íamos tomar banho uma vez por semana ao rio. Já comi de tudo e mais alguma coisa, mas aquilo que eu digo é que recarrego as baterias sempre que vou em missão. As semanas de voluntariado, em Viseu, Lisboa e Vilar Formoso, têm início marcado para 21 de julho, 4 e 17 de agosto. Dom Manuel Monteiro de Castro é hoje uma peça-chave no processo de nomeação de bispos, nomeadamente para Portugal. O secretário da Congregação para os Bispos falou ao programa Eclésia por ocasião do aniversário em que comemora 50 anos de sacerdócio. Um assunto que passa agora diretamente pelas suas mãos, enquanto secretário da Congregação dos Bispos, é a nomeação dos bispos para todo o mundo. É também para Portugal. Também para Portugal. É verdade. Por vezes demora, é um processo que demora? Não, para os processos portugueses que chegam lá demoram um pouco tempo. Claro, tem que chegar lá, porque se não chegam lá não podemos atuar.
Há algumas dioceses que estão à espera do bispo. Isso depende do processo cá em Portugal que está Isto é, a retardar? Depende um pouco, depende de muitas circunstâncias, mas quando chegam lá procuramos que isso demore pouco tempo, embora, como saiba, é para todo o mundo, não é? Mas os processos portugueses não têm demorado lá muito tempo, não. Uhum. Que importância têm as consultas que são feitas cá? Muita, porque a congregação julga segundo o que chega escrito. Isto é, quando se trata, por exemplo, para a nomeação de um bispo auxiliar, é o bispo que propõe os 3 candidatos. Depois faz o núncio, faz o estudo, manda-nos o estudo para lá e depois lá estudamos, temos uma plenária com 30, digamos, cardeais assim, e aí se discute, aí se vota, e aí depois o Santo Padre escolhe. Acha, Sr. Manuel, que o processo até poderia estar já a decorrer para quando chega o pedido de resignação de um bispo, o seguinte ser conhecido poucos meses depois? Geralmente, o Santo Padre aceita, o seu bispo escreve uma carta ao Papa, que vem à nossa congregação, à congregação para os bispos. E, naturalmente, depois o prefeito da congregação, se ele não está, o secretário, conversa com o Santo Padre e o Santo Padre dá-lhe uma nota que será nunc pro tunc ou dali ou aliter provideatur, donec aliter provideatur. E então, isso o que significa? Significa que se o Sr. Bispo está em boa saúde e não tem dificuldade em continuar, pois a Igreja não tem pressa nisso e portanto, pode continuar. Se o Sr. Bispo, ou por motivos de saúde, ou ele mesmo deseja, ele tem o direito, digamos, de deixar e, portanto, o Santo Padre nomeia outro. Mas isso geralmente tarda mínimo 6 meses e com facilidade 1 ano ou mais de 1 ano. Se a pessoa está bem, pode ser 2 anos. O que acontece, por exemplo, em relação ao Cardeal Patriarca de Lisboa? Isto é, o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, geralmente os seus cardeais estão de boa saúde, quer dizer que a gente, quando vão para esse lugar, geralmente é gente com boa saúde e, portanto, geralmente estão mais tempo. Daí 2 anos é normal. Não seria interessante, até mesmo conveniente, que as lideranças, também as da Igreja, fossem lideranças mais jovens? Pois, geralmente, um bispo, antes dos 44, 45 anos, para ter 20 anos de sacerdócio e depois os outros anos de bispo. Pode ser antes, mas geralmente não é. Mas esse processo, nomeadamente de alguns senhores bispos que já estão com alguma idade, o processo de renovação das lideranças, se fosse mais ágil, não seria proveitoso para a própria Igreja Católica? Se fosse mais ágil? Nós fazemos sempre que há necessidade. Se há necessidade, se vemos que uma diocese tem realmente a necessidade, pode mesmo antecipar-se. Pode-se convidar o Sr. Bispo, dizer, olha, o senhor pois, está bem, trabalhou muito bem, mas agora tem dificuldades de saúde, ou peça um coadjutor, ou então talvez seja melhor apresentar apresentar a renúncia ao Santo Padre e nomeia-se outro. Nesse capítulo, Portugal pode ter garantido que tem quem cuide no Vaticano, quem cuide das lideranças em Portugal, nomeadamente na nomeação dos seus bispos. Tenho uma atenção particular para Portugal. Naturalmente que Portugal foi sempre, digamos, muito estimado no Vaticano, não é? Porque às vezes digo, e com orgulho, Portugal, éramos 1.500.000 pessoas no tempo de Dom João IV, se não me equivoco, e levou o catolicismo aos 5 continentes, desde o norte da África até ao Brasil e depois até levou a Damão, Diu, Macau, Timor e tudo isso. Portanto, Portugal tem um lugar muito especial na Santa Sé, embora sejamos poucos, mas tem um lugar privilegiado. Deixa-me fazer uma pergunta sobre o momento presente de crise económica.
O que é que acha da influência que têm as agências de rating e que determinam a governação do mundo? O problema esteve sempre entre o dólar e o euro. Desde que o euro entrou, isto é, causou dificuldades a muita gente. Eu não sou técnico nisto, mas tenho sempre presente que quando se começou a ideia dos 4 grandes homens da União Europeia, desde o francês até o alemão, esses grandes 4 homens quiseram exatamente unir a Europa para que a Europa não tivesse guerra, para que a Europa trabalhasse junta e para que a Europa tivesse uma entidade política, não só económica, mas política. Mas, como eu dizia, o problema de Portugal e o problema da coisa, sim, problemas há, mas necessitamos, de bons políticos a trabalharem bem. E é assim que concluímos este espaço informativo, que pode acompanhar também pela internet em agência.eclésia.pt. Aí encontra também toda a atualidade informativa. Tenha então uma ótima tarde e umas boas férias, se for esse o caso.